Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa live do Centro Espírita Cearejo de Jesus. Agradecemos a casa que nos oportuniza de realizarmos esse estudo a respeito de um tema proposto, normalmente temas evangélicos, pois fazem parte do Evangelho segundo o Espiritismo, à exceção desse que hoje nós vamos tratar aqui, que é do Livro dos Espíritos. Tá? Mas antes de nós iniciarmos, nada melhor do que nós nos conectarmos com Jesus, tendo em nossa mente, visualizando e assim pedindo à equipe espiritual que sempre nos acompanha, está presente, quer seja aqui na casa ou fora daqui, que nós possamos extrair o melhor daquilo que formos falar aqui hoje, de forma tranquila, pacífica e sempre da forma mais fácil e mais compreensível possível para todos que nos ouvem ou que nos veem. Obrigado por essa oportunidade, Pai, e esperamos que todos que por aqui passarem recebam a mesma inspiração e iluminação. Que assim seja, hoje e por todo sempre. Graças a Ti. Bem, o tema que nós vamos falar aqui hoje, tal como nós dissemos, é do Livro dos Espíritos, diz respeito às questões 456 a questão 557 e fala-nos da influenciação dos espíritos em nossa vida. É esse o tema, então, que nós vamos procurar aqui hoje desenvolver, tá? Se nós formos até o Livro dos Espíritos, os subtítulos, né, dentro deste grande capítulo, dizem respeito à penetração do nosso pensamento pelos espíritos, dizem respeito à influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações, dizem respeito às possessões, aos convulsionários, à afeição dos espíritos por certas pessoas, aos anjos guardiões, aos espíritos protetores, familiares ou simpáticos, aos pressentimentos e à influência dos espíritos nos acontecimentos da vida de forma geral. Ou seja, é bastante extenso. É por isso que nós não tocaremos nesses assuntos individualmente, pois isso é fruto de estudo normalmente em grupos de estudos específicos. Aí sim é mais detalhado, é mais aprofundado e com isso cada um desses é estudado mais a miúde. Mas como nós iremos falar sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, nós vamos procurar falar de forma um pouco mais genérica, digamos assim. E por que isso? Porque desde sempre houveram essas influências dos espíritos nas vidas dos encarnados. Pois quando nós dissemos nossas vidas, estamos nos referindo àqueles espíritos que estejam encarnados e assim recebem a influenciação daqueles que não estejam na carne, ok? Estejam momentaneamente no mundo dos espíritos, a verdadeira pátria, pois aqui é uma situação intercorrente, é uma situação não perene, né? E nós aí historicamente podemos lembrar essa influenciação e essa troca de informações desde o começo da humanidade que se tem notícia, desde a época dos primeiros espíritos aqui no nosso orbe,
no nosso planeta. E podemos lembrar aí, por exemplo, do xamanismo, onde os seus adeptos, ou sejam os xamãs, já participavam dessa intermediação de conhecimentos e ocorrências, né, dos dois planos da vida. Um pouco mais em seguida, inclusive eu convido, já nesse caso do xamanismo, quem tiver a oportunidade, ouvir a palestra da Sueli Caldas Schubert. Ela conta inclusive a experiência com dois xamãs que ela conheceu nos Estados Unidos, sendo inclusive para colegas dela, né? A Sueli também retornou à prática espiritual recentemente, salvo melhor concepção de memória, tipo 2010 aproximadamente, ou seja, há 10, 12 anos atrás, né? Depois do xamanismo, nós podemos falar inclusive das tribos da Polinésia, tá? E lá eles se utilizavam de uma situação que eles consideravam útil, aonde quando eles se utilizavam um determinado espaço para essa troca de informações com o plano espiritual, aquele local eles consideravam que estava provido de fluidos e, consequentemente, seria melhor utilizado e melhor desenvolvido o interesse dos polinésios se desenvolvido no mesmo local, porque já havia uma provisão de fluidos suficientemente boa para aquilo que eles queriam desenvolver. Inclusive no livro do Ernesto Bozano, quem que tiver interesse, né, fala muito bem disso também. E a partir daí, né, começou a haver então uma sacralização de espaços, tal como nós citamos das tribos da Polinésia. Também começou a haver, por exemplo, um período de adoração às pedras, né, que é a litolatria, e consequentemente se utilizavam também dessas pedras como argumentos e substância para o desenvolvimento das atividades que pretendiam fazer. Mais adiante, então, vem a adoração às plantas, às árvores, que é a fitolatria, né? Em seguida também veio a adoração aos animais, que é a zoolatria, e isso perdura até hoje, principalmente na Índia, com as vacas e etc., né? Isso daí é muito bem desenvolvido. Quem tiver também oportunidade, leia um livro que é quase uma bíblia de cabeceira para o espírita, que é do Herculano Pires. Ele narra no seu livro O Espírito e o Tempo. Esse é um livro muito interessante, viu? Para todos lerem, conhecerem essa sequência e outras mais, né? Então, desde sempre, desde o começo da humanidade, essa troca de conhecimentos e de informações houveram entre o plano carnal e o plano espiritual, digamos. Consequentemente, se há essa troca de informações, é óbvio que há influenciação, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. E aí nós caímos na questão 459 do Livro dos Espíritos, aonde Hipólito Leon Donizar Rivaio pergunta aos espíritos, espírito de verdade, né? Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? E pasmem, a resposta é sim, a esse respeito. Sua influenciação é maior do que podes imaginar. Muitas vezes
são eles quem vos dirigem. Quando eles dizem vos dirigem, estão se referindo a nós. Então aqui nos dirigem. Ora, mas então isso significa que nós somos marionete na mão dos espíritos? Não, não é bem assim. Não é bem assim porque é a lei da influenciação, né? Eu me lembro, inclusive, que na nossa turma de estudos saiu um tema e uma discussão sobre a frase me diga com quem andas e eu te direi quem és. E nós adotamos que no encontro seguinte, eu ia dizer na aula seguinte, mas não é aula porque ninguém leciona nada, no encontro seguinte, nós definimos que iríamos discutir sobre exatamente essa questão. Se isso é uma verdade, uma inverdade, o porquê que é uma verdade, porquê seria uma inverdade. E a conclusão final foi que, na verdade, essa frase seria melhor dita se ela fosse dita: me diga o que tu fazes, que eu te direi com quem tu andas. Porque é exatamente aí que entra a questão da afinidade, né? Enquanto nós estamos agindo de uma determinada forma, de uma determinada maneira de pensar, aqueles do plano espiritual que se afinizam com esse tipo de pensamento estarão conosco. Aí alguns falam, mas então vai incorporar em mim? Não, incorporar ninguém incorpora nada, nem espírito e nem no plano carnal, tá? Não ocorre essa questão de tomar o corpo do outro. Isso daí é uma questão de física, né? Dois corpos não ocupam ao mesmo tempo e espaço, o mesmo lugar. E então, pode até o espírito nem estar aqui próximo de mim, por exemplo, usando a mim mesmo como exemplo, mas sim numa distância considerável, fisicamente falando, mas ele tendo acesso a esse tipo de sintonia. É a questão da rádio AM e FM, né? Se eu emito ondas de rádio AM, a rádio FM tem condição de pegar. Agora, se eu emito ondas de rádio FM, a rádio AM, lá no dial do seu rádio, dial, aquele botãozinho de sintonia, você não pode girar à vontade que você não consegue pegar. É mais ou menos o que acontece. Há determinadas coisas que os espíritos conseguem captar facilmente, de acordo com o estágio evolutivo em que eles estejam, né? E há outras que sequer a eles interessa, essa é a verdade. Então nem dão bola, né? E aí, consequentemente, eles podem influir, sim. Mas lembremos-nos também de uma famosa frase que Chico colocou, que ele disse que Emmanuel falava para ele que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas nesse caso, o telefone do nosso rádio, o dial do nosso rádio, o botão de sintonia do nosso rádio, também toca daqui para lá. Ou seja, da mesma forma como nós somos influenciados, nós também influenciamos. Um espírito que pretende fazer uma determinada atitude, seja ela para o bem ou seja ela para o lado não tão bom assim, para com um cidadão encarnado, e ele vem, ele fica, entre aspas, próximo ao cidadão por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ele fala, epa, com licença, estou perdendo meu tempo, estou indo embora, e ele parte para outro, né? E isso ocorreria também conosco, mesmo em coisas
materiais, encarnadas. Se a gente tenta uma determinada situação e vê que não é possível, não é que nós desistimos, nós partimos para outra, né? É melhor para nós também. E isso ocorre no plano espiritual também. Então essa influenciação, ela possui essa mão dupla, né? Onde nós só fazemos aquilo que nós queremos fazer, mas os espíritos normalmente se aproveitam daquela tendência que nós temos. Por exemplo, se eu gosto de comer abacaxi, aqueles espíritos que gostam de comer abacaxi se afeiçoam comigo e ficarão próximos a mim, porque essa carga fluídica ser-lhe-á útil. Agora, aqueles que não gostam de abacaxi não se achegarão até mim, porque não interessa para eles, né? E daí demanda uma determinada pergunta, que é a 466 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: por que Deus permite aos espíritos que nos excitem ao mal? A resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a sua fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, na verdade, nós somos aquilo que nós queremos ser, inclusive fisicamente, viu? Se nós tivermos um pensamento desairoso, negativo, constantemente, isso pode interferir até na nossa situação física, tá? Não diretamente, mas isso vai acumulando energia de tal forma que poderá vir a interferir, sim, na minha saúde. Dessa forma, né, nesse exemplo, negativamente. Agora, se eu, apesar de não ter feito nada nesse sentido, mas adquirir uma moléstia, seja ela qual for, e ficar com um pensamento positivo, dizendo: eu vou me recuperar, eu vou sair dessa, eu vou voltar à normalidade, e assim sucessivamente, com esse pensamento positivo, com esse pensamento para o lado do bem, também influencia e também pode ocasionar, tá, uma situação que levará àquela moléstia a acabar. Nós já vivenciamos e vimos muitos exemplos nesse sentido, né? A oração é um instrumento fervoroso para esse encaminhar. Quando um grupo de oração se afeiçoa e se junta com um objetivo único, a gente tem visto coisas que, como o vulgo diz, né? Até Deus duvida, mas Deus não duvida não, que Ele sabe muito bem, né? E não é Deus que vai dar diretamente para nós, para o cidadão, uma situação de doença ou não doença, de saúde ou não. Isso é consequência das nossas atitudes perante as leis imutáveis que Deus criou. As leis, sim, são imutáveis, né? E a partir daí, segui-las ou derrogá-las, né, leva à consequência daquilo que nós queremos obter. Essas questões de possessão, de convulsão, já são mais complexas. Aí o cidadão já se deixou envolver de uma forma muito mais contundente. É aí que a gente vê desaguar nos hospitais psiquiátricos da vida, né, situações de internação onde o cidadão já está num estágio bastante avançado e só terceiro auxiliano é que consegue talvez tirá-lo dessa situação, tá? Bem,
Também temos ainda a oferecer, quem quiser ler mais também a respeito, olha, tem um livro que ele chama especificamente a influência dos espíritos no nosso dia a dia. Isso daqui é de um físico da USP, chama Vladimir Sanches. É meio raro esse livro porque ele teve uma edição esgotada e parece-nos que a partir daí só se consegue através de virtual, tá? Mas se der uma pesquisada na internet, consegue. Influência dos espíritos no nosso dia a dia, Vladimir Sanches. Bem, pessoal, é isso que nós tínhamos a vos trazer. Esperemos que nós tenhamos contribuído para que você coloque seus pensamentos de forma positiva, de forma a levar a situações crescentes, sempre pensando no bem, no belo, no bom, para que isso se emane e faça reverberar não só em você, como também nas demais criaturas com que você tem oportunidade de interagir, tá? E assim, para melhor encerrarmos a nossa contribuição nessa noite, o nosso bate-papo, eu convido a todos que fechem os nossos olhos e novamente mentalizemos Jesus e agradeçamos por essa oportunidade que tivemos, dessa conversação, dessa exposição da influência dos espíritos que ocorrem corriqueiramente e cotidianamente com todos nós, e assim possamos manusear melhor todas essas influenciações. O pensamento positivo é a arma para que nós possamos nos resguardar de eventual intervenção daqueles que queiram nos prejudicar de alguma sorte. Obrigado, Pai, por nos oportunizar conhecermos esse remédio para o nosso comportamento e, consequentemente, o nosso crescimento espiritual. Assim, com a sua autorização em seu nome, pedimos licença, então, para encerrarmos essa exposição nessa noite bendita. Convidamos a todos que eventualmente gostaram da exposição, que deem o seu like, que façam a inscrição no canal, que dá lá um toque no sininho, né? Para dar um positivo lá. E também cuidarmos das questões de ordem de saúde, né? E assim continuarmos cuidando, apesar de parece que estamos conseguindo minimizar um pouco os efeitos dessa pandemia, mas que nós continuemos, né, nos cuidando com a vacina, com o uso da máscara, com o distanciamento social e todas as demais medidas necessárias para minimizarmos o efeito desse contágio. Obrigado novamente e fiquem com Deus.